Então, o tema da palavra hoje é os improváveis. Diga comigo, os improváveis. Quantos são improváveis e estão aqui hoje? Muita gente, irmãos, muita gente. E é interessante que esse tema diz que nunca, diga comigo, nunca perca, nunca diga que não é possível. Diga comigo, nunca diga que não é possível. E às vezes nós limitamos Deus dizendo que não é possível algumas coisas. Eu quero te convidar a abrir na palavra do Senhor, lá no texto base, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 26, 1, 26, 29, no primeiro capítulo, desculpa. Então, 1 do 26 ao 29, diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus, no nome de Jesus, quero colocar diante de Ti esse culto de celebração. Cada pessoa que entrou nesse lugar, eu declaro no nome de Jesus, que não vai sair da mesma forma. Doce Espírito Santo tem livre acesso sobre cada coração, vem trabalhando nesse ambiente, enquanto a ministração for conduzida, o Espírito Santo vem movendo o que só o Senhor consegue mover, no nome de Jesus. Amém. E esse tema é um tema muito forte. Por quê? Porque muitos de nós éramos os improváveis. Nesse texto de Coríntios, é um texto que eu gosto muito, que fala que nós não fomos chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Aí Paulo, no próximo versículo, ele começa justificando: Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias. Em seguida ele diz: as fracas para envergonhar as fortes. As humildes para desprezar aquelas que se sentem alguma coisa. E nós não podemos esquecer que tudo é para a glória de Deus. Talvez você, como eu, não era o mais notado. Não era aquele que as pessoas diziam: não. Mas talvez você, como eu, era aquele que dizia: quem sabe? Pode ser. Mas não com tanta convicção. E Deus começa, nos deixa claro através da palavra, que Ele levanta pessoas que não foram muitas escolhidas pelos homens. Em quantas situações eu não era o escolhido? Talvez você pode se enquadrar como eu. E Deus levanta em determinada área. Você tinha pessoas com tantas outras habilidades. Talvez tinha pessoas que se expressavam tão melhor do que você, que tinham tantos talentos do que você. E por que Deus levantou? E às vezes nós temos que nos sondar o nosso coração, entendermos o que está no coração de Deus. Eu sempre entendi que esse versículo se enquadrava muito bem para a minha vida. Mas quando Deus levanta os improváveis, é por quê? O primeiro ponto que eu queria abordar com vocês
é que Deus vê o nosso coração. Diga comigo, Deus vê o meu coração. Às vezes nem sabemos, a própria palavra nos diz que o coração do homem é enganoso, mas Deus vê aquilo que está em oculto dentro de nós. E pensando assim, eu quero te convidar a abrir lá no livro de 1 Samuel, nós vamos trabalhar bastante nesse livro. Primeiro Samuel, no capítulo 16, no versículo 7. Os irmãos encontraram? Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. O Senhor, o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. O coração. Eu gosto muito da história de Davi. Aqui, como todos podem observar, Davi estava apacentando as ovelhas. Interessante que Samuel, devido à rebelião, tinha se afastado do foco em Deus. Ou seja, Saul tinha afastado do Senhor. E quando Saul se afastou do Senhor, através da rebelião, o Senhor disse a Samuel para procurar um novo rei. E o Senhor conduziu Samuel até a casa de Jessé. E quando chegou na casa de Jessé, estavam ali os filhos de Jessé. O primeiro filho que estava ali era o Eliabe. Ele era um filho forte, que não é o meu caso, um estilo bem forte, que quando olhava para ele dizia: não, esse que tem que ser rei. Sendo que Samuel tinha esquecido que Saul foi um rei escolhido pelo povo, que o Senhor permitiu. Porém, ele rejeitou, foi rebelde. E quando nesse momento, Samuel olha os filhos de Jessé, o primeiro que ele vê, que é o Eliabe, ele pensa consigo: certamente, este será o seu ungido. Aí o Senhor vem justamente no versículo 7, que foi o que nós acabamos de ler, e diz: não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê, porque o Senhor vê o coração. O coração. É interessante que veio o segundo, Abinadab, e o Senhor: não é isso também. E vem o terceiro, Samar, não é isso também. E vem o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, não. Interessante que algo incomoda Samuel. Ele diz: tem mais algum? Aí Jessé diz: tem um que está ali cuidando das ovelhas. Mas por que Davi não foi convidado? Aparentemente eles tinham sido convidados para o holocausto, para oferecer algo ao Senhor, um sacrifício ao Senhor. E era uma honra para aquela família. Estavam recebendo o profeta. Mas Davi não tinha sido escolhido. Ele tinha sido rejeitado pelos familiares. E foi aí que Samuel disse: então eu só sento na mesa quando você chamar esse outro que está faltando. E aí vem Davi. Samuel mandou chamar e vem ele. Davi tinha aproximadamente 15 anos de idade, muito novo. E lá no versículo 12, 16, 12, diz:
Então mandou chamá-lo e fez-lo entrar. Ele era ruivo e de belos olhos e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. E tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos irmãos. Agora presta atenção em algo bem específico no final do texto. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, a partir do momento que Davi foi ungido, o Espírito do Senhor se apossou em Davi. É interessante você dizer, por quê? Você trouxe uma peteca, que eu acho que muitos nem conhecem, né? Quantos das antigas que lembra? Tem alguns. E 5 pedras. É interessante que nós vamos entender mais próximo do final da mensagem. Eu nunca fui muito bom em manusear essa peteca. Sendo que eu estava pensando, inclusive, que na igreja a logomarca é um alvo. Acho que foi algo profético. E, pensando assim, o ideal é que venhamos a alcançar o alvo. E eu lembro que nas minhas férias, eu ia lá para Correntes. Olha como eu ia para longe. Eu ia lá para Correntes, para a casa da minha tia. E às vezes ia com os meus primos e eles iam matar lagartixa. Calango. Eu não me atrevia, até porque eu não era muito bom nisso aqui. Mas eles eram. Então, imagine acertar o foco. E depois nós vamos entender por que esse instrumento. E aqui tem 5 pedras. Por que 5? Por enquanto elas vão ficar aqui. Daqui a pouco vamos entender melhor. Então Davi chegou, foi ungido e depois Samuel foi embora. Mas me chama a atenção, porque Deus olhou para o coração de Davi quando as pessoas não estavam vendo. Ele estava ali, cuidando das ovelhas. Poderia ser um daqueles, aos olhos de Samuel. Mas não. Deus se preocupou com Davi, lá, cuidando das ovelhas. Então, às vezes, nós fazemos coisas e dizemos, mas ninguém está vendo. Deus olha o coração. As grandes coisas para acontecer nas nossas vidas, é necessário que venhamos fazer algumas coisas no oculto onde não somos vistos. Entende? Quem nós somos não é aqui no púlpito. É fora do púlpito, quando estamos em casa, não na cela, mas às vezes quando estamos no trabalho, no nosso tempo a sós com Deus. Então, grandes coisas para serem geradas, acontecem no oculto. No oculto. E às vezes não valorizamos. Grandes ministérios para crescerem, tem que começar na intercessão. E poucas pessoas gostam de orar. Poucas pessoas dizem, conte comigo na oração do setor. Poucas pessoas. Temos vários horários que não tem ninguém orando. Ninguém. Mas se as grandes coisas têm que acontecer no oculto, e por que hoje não acontece como antes? Tantos milagres a Bíblia relata. Requer muito da nossa sede e fome por Deus. Gente, nós precisamos cuidar mais das coisas no oculto. Nós precisamos gerar mais em oração as coisas. E nós vamos entender melhor sobre isso. Então, para muitas pessoas, o importante é a aparência, mas Deus enxerga o seu coração. Deus vê o que as pessoas não enxergam. E pensando assim, o próximo ponto,
Quando Deus levanta os improváveis, e talvez você se encaixe, é porque é quando Deus vê as nossas atitudes. Diga comigo, as minhas atitudes. E devido à rebelião, o Espírito do Senhor saiu de Saul, se separou de Saul, e veio para perto dele um espírito maligno que atormentava. E Saul, atormentado, chega assim para os seus servos e diz: eu preciso de alguém que saiba tocar bem para aliviar. Ele diz isso aos servos. E é interessante que os servos falam sobre Davi. Lá no versículo 18, diz: então respondeu um dos moços e disse: conheço o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Pense bem, olha as características que os servos de Saul falam sobre Davi. O que é que estão falando de você? Qual testemunho você tem passado? Espero que não seja esse: ah, fulano é crente, é misericórdia. Espero que você esteja passando testemunho, representando bem o Senhor Jesus. E é interessante que a primeira coisa que os servos falam sobre Davi é que ele sabe tocar. Ele tinha habilidade em tocar. Interessante que eu arranho teclado e muito pior violão. Conheço algumas notas. Teclado eu já consegui tocar alguma coisa. Faz tanto tempo que eu tenho que lembrar até isso. Já violão está muito pior. Possivelmente o rei não ia mandar me chamar para tocar. Mas ele ia pedir para tocar alguém que tivesse muita habilidade. Alguém que tocasse muito bem. Sendo que é também importante dizer que Davi apenas não tocava bem, mas ele tinha unção. Ele tinha vida de Deus nele. Vida de Deus nele. E isso faz toda a diferença. Músicos bons, o mundo está cheio. Pessoas que tocam muito bem, que cantam muito bem. Mas com a presença de Deus, há um número bem reduzido nas igrejas. Eu entendo que a música não é apenas porque é bonita, mas eu acredito na música que liberta, que cura, que restaura. Interessante que ontem na geração foi passado um vídeo de Kaique. Ele é líder do Ministério de Teatro, Jeová Nissim. E ele disse que quando eles ministravam através do teatro, pessoas eram curadas de câncer. Eram libertas. Eu disse, meu Deus do céu. As pessoas certas, nos lugares certos. E eu entendo que Deus tem um propósito para todos nós. Sendo que tem muitos que fazem muitas coisas, pode fazer muitas coisas, que o Senhor não pediu. E ocupa seu tempo. Uma das dificuldades hoje é a administração de tempo. Inclusive eu já fiz muitas coisas boas até, sendo que o Senhor não pediu. Nós temos que perguntar a Deus qual o propósito que Ele tem. Muitos de nós já sabemos. E se estamos fazendo aquilo que Ele colocou nas nossas vidas para fazermos. Eu estava compartilhando com os irmãos que esses dias eu estava em sala de aula e eu fiz uma pergunta: onde você quer chegar daqui a 10 anos? E muitos, não sei. O
O que é que você está fazendo aqui? Não sei. Por que você faz parte desse ministério? Você pode pensar, não sei. Tudo tem que ter um propósito específico. E o Senhor se preocupa com isso. O próximo passo que eles falam sobre as características de Davi é que ele era um homem valente, ousado. Davi não era de ter medo, ele tinha ousadia. E se tivesse, não demonstrava. Alguém um certo dia disse que quem tem medo é quem consegue controlar o medo, quem não tem, né? Consegue controlar o medo e faz. A outra característica é que ele é um homem de guerra. Diga, homem de guerra. Eu queria enfatizar, não a guerra física, mas eu queria enfatizar a guerra espiritual. Irmãos, nós temos que entender onde nós estamos e o que nós estamos fazendo. Vamos imaginar agora que nós vamos entrar numa intercessão de guerra. Você não pode ficar aquém. Você não pode dizer, eu vou ficar sentado, de braços cruzados. Não. Se há uma convocação de guerra, Deus lhe chamou como guerreiro e guerreira para se posicionar como guerreiro. Então estamos em guerra, vamos orar. Então precisamos entender bem o tempo que estamos vivenciando. O próximo ponto diz que ele era prudente nas palavras. Como temos que vigiar a língua. Muito. Porque muitas pessoas usam a fala não para abençoar, mas para amaldiçoar. E pode acontecer com um crente, sim, basta estar com a vida em brecha. Então temos que ter muito cuidado no que falamos, temos que pensar antes de falar, entende? Porque senão, nossa boca não está sendo usada por Deus, e sim pelo diabo. E às vezes é tão difícil ouvir isso, né? O próximo ponto de Davi é que ele era formoso de aspecto. Ele se cuidava. Aí estávamos compartilhando que quando eu e Keila começamos a orar, eu passei lá e passei na casa dela e convidei ela para sair. Eu me atrasei muito no nosso primeiro dia. E quando eu cheguei com um sapato social, com a calça do meu trabalho e com a camisa de time. Eu acredito que ela olhou assim para mim, disse. E eu confesso que depois que eu casei, eu melhorei, graças à minha amada esposa. Mas era a realidade. Então nós temos que se cuidar. Davi, ele era formoso de aspecto. E o principal que o versículo fala era que o Senhor era com Davi. Gente, isso é um principal. Quando você faz as coisas sendo conduzido pelo Senhor, é diferente. O Senhor está contigo. Quando o Senhor está conosco, nós sempre vamos prosperar. Sempre. Sempre vamos prosperar, porque o Senhor está conosco. E é interessante que no versículo 21 diz que Saul amou Davi. E no versículo 23 diz que quando ele tocava, Saul sentia alívio e o espírito maligno se retirava dele. Então, a partir dali, Davi começou a servir ao rei Saul. E me chama muito a atenção, porque Davi, sempre ele teve um coração ensinado. Quando você vai lendo, você percebe que em nenhum momento ele deixou as ovelhas dele soltas, mas ele tinha um cuidado específico com cada ovelha. Irmãos, nós temos que ter um cuidado em tudo que Deus colocar nas nossas mãos.
há uma responsabilidade específica. E nós precisamos entender isso. Porque se não formos fiéis nas pequenas coisas, Deus não vai lhe colocar nas grandes coisas. Então nós temos que honrar o Senhor em tudo que Ele colocar nas nossas mãos. Eu me preocupo muito com isso, com as nossas atitudes. Tem pessoas que estão andando em círculo e perguntam por quê? Às vezes porque suas atitudes ainda não foram aprovadas por Deus. Aí está em círculo. Então o discipulado tem um papel muito interessante. Quais são os pontos que seu discipulador lhe corrige, e você nem liga? Aí isso quer dizer que você vai ficar em círculo. Eu não estou falando de tentação. Todos nós temos tendência a sermos tentados em alguma área, certo? Certo. Mas eu estou falando de confissão. Estávamos falando sobre isso no Tadel 2. Confissão. E depois vamos falar mais sobre confissão. Então nós temos que perguntar a Deus quais são as atitudes. Meu irmão, se seus pais dizem que você tem que melhorar a fala, que você está falando ignorante com eles, o que é que você tem que mudar? A fala. Se você tem percebido que suas atitudes são incoerentes com o que Deus fala com você, e por que tanta dificuldade e resistência de mudar? A própria palavra nos confronta. Por isso que nós temos que colocar a palavra em prática. E o próximo ponto que eu queria compartilhar é que quando Deus levanta os improváveis, é porque Deus vê os que praticam fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós temos que colocar sempre a fé em ação. 1 Samuel 17:1 diz: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó, em Azeca, em Efes-Damim. Porém, Saul e seus homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estava este no monte de um lado de Dalém, e os israelitas no outro monte do lado de Daquém. E entre eles um vale. Então, de um lado estavam os filisteus. Do outro lado estavam os israelitas. E os dois aí no meio tinha um abismo. Para entendermos melhor o contexto que estava sendo vivenciado naquele momento, eu queria um voluntário que representasse. Um vai ser Davi e o outro vai ser Golias. Preciso de alguém bem forte e alto para ser Golias. Vamos lá. Amém. Temos dois altos e fortes. Que bênção. Amém. Amém. Se temos os dois voluntários, pode subir aqui. Quantos metros você tem? 1,90. Quantos metros Golias tinha? Quase 3 metros ele tinha. Ou seja, ainda 1 metro a mais do nosso irmão. Então, ele, por ser maior, vai ser Golias e você vai ser Davi. Agora esse Davi está bem fortinho, né? Mas vai ser Davi. Já que ele está aqui,
guerreiro ousado vai ser Davi. Então você vai ficar aqui desse lado. E vai ser Golias. Gente, é interessante que o capacete que Golias carregava tinha 57 quilos. Meu Deus do céu. 57 quilos na cabeça. Então imagine como era o homem. E Davi, que tinha 15 anos, olha que bênção. Davi estava aqui. Então, no meio era um abismo. De um lado estavam os israelitas e do outro lado os filisteus. Certo. Vamos lá. E Golias, ele chegou, veio no meio e começou a afrontar Saul e seus servos. Vamos ler lá o versículo 8 ao 11, capítulo 17. Parou, clamou às tropas de Israel e disse: para que saís, formando-vos uma linha de batalha? Não sou eu filisteus, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça comigo, contra mim. E se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos os vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis os nossos servos e nos servireis. E disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espalharam-se e temeram muito. Gente, quando Saul ouviu isso de Golias, ficaram tudo com medo. Um homem desse tamanho, forte, e falando mal e zombando do povo de Israel. Sendo que nessa história, sabe o que acontece? Aí vem Jessé e diz assim: Davi, mandou chamar Davi, vá levar esses alimentos para os nossos filhos. 3 filhos de Jessé faziam parte lá do exército. Aí ele pediu para ir levar. Aí chega Davi. Aí Davi vem, pode vir, Davi. Aí Davi vem e foi levar os alimentos aqui, só até aqui. Deixa o filisteu ali. Só até aqui. Isso é um teatro, tá, gente? Com voluntários. Glória a Deus pela vida deles. E quando ele chegou, me chama muita atenção, porque na frente de Davi, Golias faz a mesma coisa. Sendo que Davi ouviu. E Davi, pense um irmãozinho abençoado. E Davi, quando viu isso, a história foi outra. Aí Davi fala, lá no versículo 26, ainda no capítulo 17, Davi diz: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu que afronta os exércitos do Deus vivo? E o povo repetiu as palavras. E estava dizendo que o queria fazer ao homem que ferisse. Então Davi, quando ouviu isso, não ficou com medo. Davi disse assim: quem você pensa que é, que está afrontando o exército do Deus vivo? Eita, Davi, viu? Pense um baixinho. E quando ele disse isso, os soldados ouviram. E os soldados foram até Saul para dizer a ele. Passaram e disseram: olha, o Davi, que Saul não estava nem lembrado, que Davi era o que tocava, filho de Jessé. Aí disse todas as palavras que Davi tinha dito. Aí ele pediu: então traga Davi até aqui. Gente, quando Davi chega, sendo que lembrando o quê? Os irmãos de Davi, quando ouviram o que ele estava dizendo, o irmão dele ficou irado com ele. Eu acho que o irmão imaginou: poderia ser eu.
o que fosse ungido, já não sou eu, nenhum de nós. E ainda chega esse baixinho, que o lugar dele, o irmão desprezou ele, disse assim, por que você não vai para as suas ovelhas? Aí chegou ele, e ainda diz uma coisa dessa. Acho que ele imaginou, tu não está dizendo não o tamanho do homem? Se fosse mais forte, né? Se fosse eu, a situação, está vendo não? E diante de tudo isso, aí ele chamou Davi. Lá no versículo 33, aí, 17 e 33, ele diz, porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele é um guerreiro desde a mocidade. E respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Quando veio um leão e um urso, tomou o cordeiro do rebanho. E eu saí após ele, o feri, livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se contra mim, agarrei pela barba, o feri e o matei. E o teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso, filisteu, será um deles. Por enquanto, afrontou os exércitos do Deus vivo. Então Davi, ele já tinha um histórico. Ele já tinha matado um leão, que veio pegar as ovelhas dele, então ele foi lá e matou o leão. Nós sabemos que havia uma força sobrenatural nele. O Espírito Santo estava com ele, havia algo tremendo na vida de Davi. Ele matou um urso, ele disse, Saul, não olhe para o meu tamanho não, querido. Não olhe para a minha situação, para o que você está vendo. Sabe por quê? Porque eu já matei um leão. E também já matei, olha como estava o currículo dele. E também já matei um urso. Então, diante de tudo isso, aí vamos lá para o versículo 39. Davi cingiu a espada, e Davi, então Saul disse, está bem, então eu vou lhe emprestar a minha armadura. Gente, é tão interessante que Davi, quando foi vestir a armadura, ele não conseguiu se movimentar com a armadura. Imagine se ele tivesse ido com aquela armadura. Ou seja, aquela armadura não servia para ele. Tem pessoas que têm buscado situações, ministério, que não é para você. Você está usando as ferramentas erradas. Tem que perguntar a Deus. Sendo que o que me chama a atenção é que Davi diz, não, a minha armadura é outra. Aí vem Davi com uma peteca, nós temos que trazer o instrumento dele, que era aquele, mas na nossa realidade é uma peteca mesmo, né? Sendo que me chama a atenção que as pedras dele eram maiores. Então ele veio com a peteca dele e com as 5 pedras. Eu queria falar um pouco sobre as 5 pedras. É interessante que a pastora Ângela Valadão, ela diz que as 5 pedras simbolizam a nossa vitória no mundo espiritual. E nós somos pedras vivas. Agora é interessante que as pedras, elas eram lisas. Nós somos pedras vivas, sem pontas e sem ser ásperas. E me chama mais a atenção. Nós somos, ela diz, assim deve ser o nosso viver. Jogar a pedra no alvo e na testa do gigante. E me chama, e isso é tremendo. Porque Davi, sabe o que acontece com Davi? Na primeira pedrada, ou seja, petecada, no nosso vocabulário, que ele vem, pega aqui, Anani, eu não vou lhe dar a pedra, viu? Então ele aqui, venha mais para perto aqui, esse lado. Gente, quando, não, fique sem a pedra, misericórdia. Gente, quando, presta atenção, foi demais isso, incrível. Quando Golias olhou para Davi, ele começou a zombar de Davi. Em outras palavras, ele diz, oxi, é esse o melhor soldado que vocês têm? E ainda mais quando vê, o homem estava aqui todo equipado. E olha como ele está, com as 5 pedras. E aí, e é interessante, e é muito interessante,
Que ele, quando vendo isso, então Davi, ele pegou a pedra. Vamos imaginar que ele pegou a pedra. E a pontaria dele foi certeira, porque ele já estava treinando. Ele dominava esse instrumento. Não era de hoje. Ele estava ali praticando. E Davi pegou, faz de conta aí que vai. Ele está fazendo até cena. Isso não foi combinado, muito bem. Revelando os talentos. Ele fazendo a cena e está aí. E Golias não estava dando muita credibilidade a Davi. E ele, com a peteca dele, ele pega e ele se prepara e vai se preparando. E de repente ele coloca a pedra, ele tinha 5 pedras. Ele pegou a primeira pedra e quando ele pegou essa pedra, ele veio aqui no alvo, bem no meio da testa, agora tem que cair. Gente, fica aí por enquanto. Sendo que isso não foi suficiente. Sabe o que o Davi pegou? Porque ele caiu. Mas Davi pegou a espada, não a dele, outra espada. Ele pegou a espada e agora atira a espada, porque ele não vai se levantar mais. Aí a espada. Aí. Vamos aplaudir de novo, gente. Golias caiu, não se levanta mais. Gente, obrigado. Aqui. Parabéns, viu? Amém. Então ela ali matou Golias. E ainda mais, sendo que eu não vou pedir para ele fazer, demonstrar isso, ainda arrancou a cabeça dele. Então foi um processo bem... e aí ele foi e levou. Mas nós estamos aqui, pensando bem, achando até engraçado, mas qual é o Golias que você tem que derrubar? E matar de uma vez por toda? Qual é o Golias que tem te afrontado? Que tem feito você passar vergonha? E às vezes o Golias tem dito, você não vai chegar em lugar nenhum. Não tem mais jeito para você. Quem é o Golias que você tem que derrubar? Quem é o Golias? E às vezes o Golias, lógico que nós não estamos dizendo que é uma pessoa, mas é um gigante da sua vida. E às vezes o gigante está dentro de você. É uma área que você ainda não conseguiu vencer, mas que você tem que vencer. E isso, gente, é que nós temos que autoavaliarmos. Se autoavaliar. Para saber qual é o Golias que nós temos que matar. Qual é o Golias? E é importante dizer que Davi conseguiu o alvo na primeira. A primeira ele alcançou o alvo. Está aqui. A primeira pedra. Sendo que às vezes o seu Golias você não conseguiu derrubar na primeira pedra. É necessário uma segunda pedra. E a segunda pedra que eu queria falar é do jejum. Tem coisas que para vencer é necessário jejuar. A carne gosta de jejuar? Já vim com essa história de jejum. Mas é necessário. O jejum tem um papel específico. Fortalecer o espírito, enfraquecer a carne. Então o jejum tem que fazer parte do nosso cotidiano. Às vezes eu termino uma campanha, eu digo, já tem que começar outra. O calo começa a apertar, tem que jejuar. Porque nós fortalecemos o nosso espírito. Então talvez a próxima pedra é o jejum. Então você está jejuando. Mas talvez você ainda não conseguiu derrubar o Golias. Então vamos para outra pedra. A outra pedra que eu queria falar, inclusive eu já falei sobre ela, é a oração. Nós temos que orar em todo o tempo, gente.
onde estivermos, nós temos que orarmos. Estamos vivendo em guerra, e temos que ser um homem e uma mulher de oração. Você não precisa sentir para orar, mas você tem que orar, independente do sentir. Depois vem o sentir. Então a oração tem que ser constante. Você está orando, guerreando, mas talvez você ainda não conseguiu derrubar o gigante. Temos que ir para a quarta pedra. A quarta pedra fala de algo, inclusive, que eu já falei, sobre confissão. Diga comigo, confissão. Você pode estar carregando um Golias, porque você ainda não confessou. Talvez é um pecado, um pensamento, algo que aconteceu com você, que você ainda não teve coragem de falar. E você deve falar a alguém da sua inteira confiança, o seu discipulador. E seu discipulador vai orar por você. E eu acredito no poder da confissão. Não é que a outra pessoa tem algo para nos oferecer. É quando nós confessamos, algo sobrenatural acontece e somos curados. Pedimos perdão a Deus e somos perdoados. Confessamos e somos curados. E tem coisas que é muito difícil confessar, porque às vezes são coisas feias. Oh, eu não queria pensar assim. Tem discipulado que é dureza. Tem discipulado que quando começa você diz, eita, você já desce, no meu caso eu já vou descendo uma ladeirinha assim que tem para chegar no caso do pastor, não muito animado, que eu digo, eita, tenho que confessar. Às vezes é pensamento, mas é proteção. A confissão gera proteção nas nossas vidas. E o que será que vão pensar de mim? O X da questão não é o que vão pensar. O X da questão é o que vai trazer cura e onde você vai chegar. E nós temos que entender isso. A confissão tem que ser constante das nossas vidas. Então essa é outra pedra. E talvez você confessa, você é muito transparente, mas ainda não conseguiu derrubar o Golias. Última pedra. A última pedra, eu pensei em falar sobre gratidão. Parece que o ser humano tem uma tendência a ser ingrato. Isso tem a ver com murmuração. Eu já descobri que eu tenho uma tendência de murmuração. Se eu não estiver buscando Deus com qualidade, eu murmuro. Meu Deus, eu cheguei em casa, a resistência queimou. De repente o carro, deu um problema no carro, gastei não sei quanto. A máquina quebrou. E aquela vontade de reclamar. Aí nesse momento nós temos que dizer, Senhor, obrigado porque o Senhor vai suprir tudo. Então nós temos que mudar a nossa linguagem, irmãos. Nós temos que ter uma linguagem de fé. Talvez você não sabe porque você está passando por tudo isso. Mas tudo serve de um testemunho. Tem coisas que eu passei, que na época eu disse, meu Deus, parece que Deus tem filhos preferidos. Porque fulano não passa por isso. Mas eu tenho que passar por isso. Aí o Espírito Santo pediu para escrever isso em um livro. Eu nem sabia de início. Comecei a escrever. E nunca consegui terminar. Aí de repente, eu passei por um procedimento cirúrgico. E tinha que ficar de repouso. Aí o Espírito Santo me disse, agora é o tempo de você finalizar. E quando você finalizar, eu vou abrir as portas. Irmãos, dito e feito. Nós conseguimos um patrocínio, a metade do livro foi, na verdade, a metade dos custos, nós conseguimos um patrocínio que cobriu. Sendo que eu disse, Deus, escrever por escrever, mais um livro, não muda a vida de ninguém.
É interessante que depois veio os relatos. Para a glória de Deus, irmãos. Tantas pessoas nos procuraram. Através desse livro eu fui curado em tal área. Inclusive, teve muitos relatos para as pessoas que não são crentes. Na faculdade mesmo, as pessoas me procuraram teve uma pessoa que me procurou e disse assim, olha, através desse livro, eu percebi que se você consegue, eu também vou conseguir. É Deus puro. Se você passou por tudo isso, eu vou passar também. Teve uma professora que chegou para mim e disse assim, Márcio, eu não orava. Depois que eu li o livro, eu comecei a orar. É a mão de Deus. Eu sou muito grato. Teve uma pessoa que ligou para mim chorando, uma senhora chorando muito, que estava lendo o livro. E Deus estava falando com ela. É a mão de Deus. Eu sou grato à mão de Deus, porque é tudo Deus. Então nós temos que pensar qual é o propósito. Então talvez a sua história, porque a minha história teve partes bem difíceis, mas que serviu para o ministério. Então talvez o que você passou até aqui, vai ajudar muitas outras pessoas e Deus vai te usar de uma forma incrível. E você tem que entender isso. Na época eu não entendia, hoje eu consigo entender. E eu queria agora te convidar, e a última é gratidão. Deixa eu colocar aqui a pedra, e essa sim vamos alcançar. Essa talvez a última, essa vamos alcançar o alvo no nome de Jesus. E o gigante vai cair, no nome de Jesus. Então eu te convido agora a ficar de pé. Nós vamos fazer algo bem profético nessa noite. Qual o gigante que você tem que derrubar? Qual o gigante? Quais as afrontas que você ouve? Quais são? Eu te convido agora aí no seu lugar a fechar seus olhos. E você vai colocar a sua vida diante do altar do Senhor. O que é que você tem que derrubar? Quais são as vozes que você ouve? Quais são? O Espírito Santo vem mostrando agora a cada pessoa qual é o gigante que cada um tem que derrubar. Vem mostrando agora, Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo está aí, mostrando nos seus pensamentos, isso aqui, esse é o gigante, esse é o Golias que você tem que derrubar. E o Senhor quer, através desse ato profético, que você derrube, de uma vez por toda, e profeticamente agora você vai pegar a sua peteca, pega aí a peteca profeticamente. E você vai alcançar bem o alvo você vai alcançar. E você agora vai colocar a pedra na sua peteca. E você vai focar bem nesse alvo que você tem que derrubar. Bem na testa do gigante. E você vai. 1, 2, 3 e... Oh, Deus! Sendo que agora é a segunda coisa. O gigante caiu, mas agora você vai pegar a espada e você vai matar esse gigante. Pega aí a espada de guerreiro. Não era nem a espada de Davi, mas ele pegou a espada e agora você vai matar esse gigante. 1, 2, 3 e... Tchau! Oh!
transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor. Eu quero saber qual é o teu propósito na minha vida. Eu tenho ouvido tantas pessoas falando sobre isso, mas eu ainda não consigo enxergar qual é o propósito. Pode vir aqui na frente. Eu não consigo enxergar com clareza qual é esse propósito. Eu sei que o Senhor quer me usar, mas eu não sei qual a área. Eu te convido a vir aqui. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser
Eu declaro no nome de Jesus, cada pessoa que estão procurando um propósito, cada pessoa que estão procurando, Senhor, oh Deus, descobrir qual é o meu chamado, para que eu nasci, aonde eu quero chegar. Eu declaro clareza na visão. Oh Deus, Espírito Santo, vem aqui, Deus, vem sobre cada pessoa e vem gerando a tua visão, o que o Senhor planejou. Declaro no nome de Jesus convicção, convicção de chamados, convicção de propósito. Diga, Senhor Jesus, eu decido que eu vou cumprir o teu chamado. Eu quero a tua visão para mim. No nome de Jesus, me mostre agora com clareza para que eu possa corresponder ao teu chamado. No nome de Jesus. Amém, Senhor. No nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor.